Olá, criativos e criativas lindos! Olha aqui, hoje a gente vai tecer essa linda manta de ovelhinha que pode ser tanto para menina quanto para menina, só mudar o padrão de cores e inovar aí do jeito que vocês gostam, do jeito que vocês sabem. É linda, é um mimo e é super facinho de fazer. É uma ótima dica de presente, uma ótima manta para você colocar no seu portfólio para fazer uma renda extra ou fazer a sua renda principal, né? Não se esquece de se inscrever no canal porque não custa nada para você, mas ajuda bastante aqui. Comenta bastante. E vamos lá aprender crochê porque alivia o estresse, ajuda a combater a ansiedade, ajuda no tratamento para Alzheimer ou a retardar o Alzheimer e ainda emagrece, ainda queima caloria com você sentada. Então não tem melhor do que isso. Vamos tecer comigo, bora lá. Bom, gente, para fazer a nossa mantinha, vocês vão escolher duas cores de linha ou de lã, tá? Eu escolhi aqui uma linha bem fininha, uma lãzinha, na verdade, bem fininha. Eu escolhi essas duas cores. Essa cor aqui é a cor ideal para poder fazer a ovelhinha, tá? E aí, uma segunda cor que você queira, que você acha que combine, né? Então, por exemplo, aqui no caso é uma menininha, então eu fiz de rosa, tá? Aqui no vídeo, eu vou fazer tudo dessa cor. Por quê? Porque eu já tinha gravado o vídeo inteiro, só faltava editar e colocar e finalizar aqui a bordinha com vocês no vídeo. E aí, eu fui transferir outros arquivos pro meu computador e deletou o vídeo e não sei onde que está. Não foi para nenhum canto nem pro outro. Então, acabei tendo que regravar, então eu vou regravar nessa daqui, porque essa daqui eu já usei para outras coisas, tá? E aí, a gente vai precisar de linha branca. Eu usei aqui também a lãzinha branca, tá? Para poder fazer os detalhes da ovelhinha, mas já não tenho mais ela, então vou fazer com a linha. Uma lãzinha ou uma linha rosa para fazer o focinho e uma linha preta, tá? De preferência fininha pra gente poder bordar. E aí, a gente vai começar fazendo o seguinte, tá? Eu vou fazer aqui, vocês vão colocar aí quantos quadradinhos vocês quiserem da manta, tá? Eu vou fazer, lembrando que quanto mais grossa a lã, maior vai ficar os quadradinhos, né? Então, eu vou fazer aqui, como eu usei uma linha fininha, uma lã fininha, eu fiz 12 quadradinhos da ovelha e 13 quadradinhos da rosa, tá? Eu vou começar aqui fazendo a rosa, aqueles quadradinhos rosa, né? Que são os intercalados. Ó, vou fazer um anel mágico. Aí, eu vou subir 1, 2, 3 correntes no meu anel mágico. Vou fazer um ponto alto, tá? Aí, eu vou vir aqui, vou fazer uma corrente, 2 correntes. E vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Vou fazer 1, 2 correntes e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer novamente 2 correntes e 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer 2 correntes, 1, 2, e vou fazer um ponto alto. E vou fechar o meu anel mágico. Vou pegar aqui, ó, na minha terceira, 1, 2, 3, fechei. A gente vai fazer como se ele fosse um quadradinho, tá? Como se fosse não, ele vai ficar um quadradinho.
Aí, olha, eu vou caminhar aqui 1, 2, 3 pontos baixíssimos, tá? Até eu chegar aqui, ó, na minha separação das correntes. Vou fazer 1, 2, 3 e vou fazer um ponto alto dentro, ó, dentro da minha separação, tá? Aí, eu vou fazer um leque, tá? De 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. E em cima de ponto alto, eu vou fazer ponto alto, ó. Agora, eu vou caminhar aqui os 3 pontos altos ali, ó. Tá? Tá vendo? Tô caminhando. Cheguei no outro leque. No outro leque, eu vou fazer 1, 2 pontos altos dentro, uma corrente de separação e 2 pontos altos. Venho caminhando aqui, ponto alto sobre ponto alto. E aí, venho aqui, faço mais um leque. Uma corrente de separação, 2 pontos altos, para formar o meu leque. Venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E repito aqui a mesma coisa. E aí, venho trabalhando aqui, ó, ponto alto em cima de ponto alto, tá? Aí, venho aqui na minha terceira corrente e faço um ponto baixíssimo. Agora, vou caminhar até o meio aqui, ó. Então, eu tô aqui, vou vir aqui, vou vir aqui. 1, 2, 3. 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, ponto em cima de ponto. Aí, vocês percebam que eles vão ir aumentando, tá? Vai aumentando aqui a nossa distância de um pro outro, ó. Tá? Porque a gente vai colocar ponto em cima de ponto e a gente fez os leques ali, tá? Então, olha lá, cheguei aqui na outra, faço um leque. Ó, nos meus cantinhos vai ter leque, que vai ser os nossos aumentos, e o que vai deixar a nossa square quadradinha aqui, né? Então, vamos lá, trabalhando assim. Cheguei aqui, ó, na minha outra separação, vou fazer meu leque, 2 pontos altos, corrente e 2 pontos altos, tudo dentro do nosso espacinho aqui. E aí, ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente vai trabalhar até chegar aqui ao final. Vamos fazer aqui novamente, ó, eu sempre paro antes do meu leque, ó, antes de onde vai ser o meu leque, antes do meu espacinho. Então, eu vou vir caminhando em ponto baixíssimo e vou vir até o meio do meu leque, tá? E do meu espacinho aqui para poder fazer o leque, tá bom? Então, 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos. Caminho ponto sobre ponto até chegar no meu outro canto, no meu outro espaço lá.
Meu espaço tá aqui, né? Então, vou trabalhar até aqui. E aqui no meu espaço, eu faço 2 pontos altos, uma corrente de separação e 2 pontos altos. E trabalho ponto sobre ponto. E assim vamos até concluir a nossa carreira. Então, a gente sempre vai trabalhar assim. Finalizou com ponto baixíssimo, fechou ali com ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar 2 pontos baixíssimos até chegar no meio, no nosso espaço. Vamos fazer o leque sempre com 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 2 pontos altos. E aí, a gente vai trabalhar aqui, né, no restante, em ponto sobre ponto, até chegar no outro espaço de separação. Vocês vão ver que ela vai sempre aumentando, né? Porque como a gente está fazendo aqui os nossos aumentos, ele vai sempre aumentando de um espaço para o outro aqui. A gente vai fazer até ficar num tamanho bacana, que vocês falem assim, não, legal, gostei desse quadradinho, né? Que eu sempre falo aqui que a gente personaliza, vocês não vão fazer da mesma cor que o meu, porque vocês talvez não tenham a mesma linha em casa, talvez a pessoa para quem você vai fazer não goste de rosa pink, né? Então, cada um vai fazer aí com o que tem também, né? Isso é muito importante. E como gosta, tá bom? Então, inclusive, o tamanho das squares. Como que eu vou fazer a minha aqui? Como que eu fiz a minha, né? As minhas eu fiz com 5 carreiras. Então, assim, ó, tem o meio eu não contei, tá? Esse primeiro aqui. Depois do meio aqui, ó, do nossa primeira carreira, eu contei mais 5 carreiras, que daí eu fiz, tá? Esses aumentos, tá bom? Então, eu tô na minha terceira carreira de aumentos aqui, e aí eu vou fazer mais 2 carreiras dessa mesma forma, sem segredo, e aí eu volto com vocês para poder finalizar a parte dessa square e começar a parte da ovelhinha, tá bom? Terminada a minha square, ó, eu fiz aqui 6, tá? Ao invés de 5, eu fiz 6 carreiras aqui, ó, o meio, mais 2, 4, 6 carreiras, tá bom? Pode fazer a última com ponto alto duplo, você faz do mesmo jeito, mas ao invés de fazer ponto alto, você vai fazer ponto alto duplo. Ou pode fazer também do jeito que vocês quiserem aí. Depois eu vou passar esse bordadinho que eu vou colocar aqui, vou ensinar na outra, tá? Pra fazer a outra parte ali da ovelhinha, eu vou fazer corrente. E aqui, o meu, eu fiz 41 correntes, porque eu fiz 38 pontos de largura, tá? Então, eu contei 38, 39, 40, 41. Mais 3 correntes, tá bom? E aí, olha, eu vou fazer o quê? Eu vou ver o quanto que vai dar aqui, tá bom? Pra que ela fique igual, tá? Eu vou só fazer o modelinho aqui, porque eu já tenho pronto ali. Fazendo o quanto você precisa, mais 3 correntes, a gente vai ver 1, 2, 3. Na quarta, a gente faz ponto alto. E aí, a gente vai trabalhar ponto alto em cada uma das nossas correntes. Esse daqui não tem segredo nenhum, tá? Nenhum mesmo. É só ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no meu último ponto. Quando tiver faltando uns 4 pontos para terminar, vocês podem jogar esse fiozinho aqui prendendo ele, né? Então, eu faço 2 correntes para subir o meu trabalho e faço ponto alto sobre ponto alto, tá? E assim eu vou trabalhar por 15 carreiras. Obviamente, vocês vão medir aí no de vocês e ver o que vai ser, qual a altura também que vai ser para ficar igual essa outra square aqui, tá? Então, eu fiz 15 centímetros para elas ficarem iguais, tá bom? E aí, ó, 15 centímetros não, 15 carreiras. Eu vou pegar a minha linha branca,
tá? Foi o que eu achei bonito, assim, pra poder deixar na bordinha aqui. E tanto nessa square, quanto nessa daqui, a gente vai fazer isso. Obviamente, essa daqui é uma linha amigurumi, então ela é grossa, não é igual aquela linhazinha fininha, branquinha que eu usei ali, que tá tudo padronizado, tá tudo bonitinho, né? Mas fazer o que, né? É só pra gente poder trabalhar aqui e não ficar sem o vídeo, porque eu achei muito, muito, muito bonitinha essa ovelhinha. Então, acho que vale a pena a gente trazer aqui, tá? Então, eu vou ir fazendo pontos baixos por toda a minha volta. Eu vou criando pontos aonde não tem, aonde não existe, tá? E vou ir criando. Aí, gente, aqui, ó, quando eu chegar na lateral, eu vou fazer 2 pontos juntos aqui, ao invés de um só. Vou fazer 2 pontos baixos juntos. Então, é a única peculiaridade, tá? Quando chegar ali no finalzinho, nos meus cantinhos, eu vou colocar 2 pontos altos, 2 pontos baixos juntos, ao invés de um só, tá bom? Que nem a gente tá fazendo nos outros. E aí, a gente vai ir fazendo até completar. Tanto aqui, quanto aqui também, chegando nos cantinhos ali onde existe os nossos espacinhos do leque. Vocês também vão fazer 2 pontinhos baixos juntos, tá? Pra ela poder ficar bem bonitinha. E aí, eu volto aqui pra gente poder fazer as partes das ovelhinhas e aí montar a nossa manta. Chegando aqui ao final, vou fazer um ponto baixo junto, né, com o outro. E aí, ó, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para fechar e vou deixar um pedaço de linha para costurar, tá bom? E aí, eu vou fazer agora as partes da ovelhinha, pra gente poder montar aqui. Então, vou começar aqui pela o nosso cabelinho da ovelhinha, da orelha, ó, da ovelha. Eu vou fazer aqui 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Aí, eu vou fazer, na minha segunda corrente, eu vou fazer ponto baixo. Um ponto baixo e outro ponto baixo. Aí, eu vou fazer meio ponto alto, ó, lacei, puxo tudo junto. Outro meio ponto alto, lacei, puxo tudo junto. Agora, eu vou fazer 4 pontos altos, olha, 1, 2, 3 e 4. Vou fazer novamente 2 meios pontos altos, um meio ponto alto, outro meio ponto alto. E vou fazer 2 pontos baixos, tá? Aí, eu vou repetir isso do outro lado da minha corrente, ó. Tá vendo? Eu fiz de um lado. Vou vir aqui e vou fazer do outro. 2 pontos baixos. Já vou prendendo aqui também, ó. 2 meios pontos altos. 1, 2. 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E 2 meios pontos altos. E
2 pontos baixos. Olha lá. Vou fazer um baixíssimo aqui, ó. Laço a minha corrente e já começo a fazer ponto alto, ó. Sem corrente, tá? Só os pontos altos mesmos. Vou fazer 6 pontos altos juntos. Fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui, ó, pulo este ponto aqui e venho no meu próximo ponto e faço um ponto baixíssimo, tá? Laço o meu trabalho e nesse ponto aqui seguinte eu já começo a fazer ponto alto. 1, 2, 3, tudo junto. 4, 5 e 6 pontos baixos, pontos altos juntos, tá? Com a linha não fica muito legal, com a lã fica bem bonitinho, bem ovelhinha mesmo. Pulei aqui, ó, venho no próximo, ponto baixíssimo, no seguinte já começo a fazer 6 pontos altos juntos de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? E aí, eu vou trabalhar dessa forma, pulo o próximo, venho no outro, e aí, no outro, já começo 6 pontos altos juntos. Eu vou fazer isso tanto de um lado, quanto do outro lado da minha corrente, do meu cabelinho aqui, né, ó. Por exemplo, aqui, chego e já começo aqui, ó. Já começo a virar o trabalho, trabalhando nele de forma redonda aqui. Terminei aqui, ó. Daí, eu vou pegar e vou fazer um ponto baixíssimo aqui e embaixo, ó, pra ficar certinho, tá vendo? A nossa separação. E aí, vou deixar um pedaço de linha pra costurar. Vou agora pegar o meu rosinha e vou fazer com ele 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir no meu segundo aqui, vou fazer um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. No meu último, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. 1, 2, 3. Vou começar a trabalhar do outro lado da minha corrente. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3, 4 e 5. Aí, eu vou cortar a minha linha rosa, o meu fio rosa, e vou pegar o meu fio branco. E aqui, com ele, eu vou enganchar aqui, ó. Vou fazer 2 correntes. E vou vir aqui, ó, no meu próximo e fazer um ponto alto e outro um ponto alto junto. Então, um aumento em ponto alto. Vou vir aqui no outro e vou fazer outro aumento em ponto alto. E aqui, um aumento em meio ponto alto e outro aumento em meio ponto alto. Aqui, agora, no meinho, eu vou trabalhar um aumento em ponto baixo e mais um aumento em ponto baixo, tá? E aí, eu venho trabalhando um aumento em meio ponto alto, outro aumento em meio ponto alto, um aumento em ponto alto
outro aumento em ponto alto e no último um ponto baixo sozinho. Vou cortar o meu fio, deixar um pedaço de linha para costurar e fazer isso daqui 2 vezes, porque vai ser a orelhinha da nossa ovelha. Para fazer o focinho dela, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um anel mágico com rosa. E vou fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo, corto, deixo um pedaço de linha para costurar. Bom, agora eu vou começar a costurar, tá? Eu vou pegar aqui a parte da frente do meu bege, né? E vou pegar o cabelinho. O cabelinho vai ser a nossa base da nossa montagem aqui, ó. Eu vou centralizar o cabelinho, tá vendo? E vou, assim, tinha colocado ele no avesso, ó. Aqui, ó, bem próximo da nossa parte de cima, tá? O mais próximo possível da parte de cima. E aí, eu vou ir costurando ele, tá? Sem segredo, né? Ah, é importante deixar ele centralizadinho também, tá? Eu coloquei 2 dedinhos de cada lado, deixei um espaço de 2 dedinhos de cada lado aqui, tá? E aí, vamos terminando. Agora, para costurar a orelhinha, tá? Eu vou pegar aqui, ó, e vou vir deste outro lado e enganchar ela aqui com um pontinho, tá? E aí, eu vou vir aqui, ó, bem nessa partezinha aqui, ó. 1, 2, 3, a gente deixa 3 cabelinhos aqui embaixo e prende ela bem aqui na nossa lateralzinha aqui. Dessa forma, assim. Como eu não vou usar a minha ovelha, eu vou desmanchar ela depois, então eu não vou arrematar, tá bom? Pra não ficar mais difícil pra eu desmanchar depois, tá? Porque eu não vou usar ela mesmo, né? Já fiz as minhas ali, mas aí vocês arrematem certinho. Como ficou desproporcional a linha pra lã, né? O certo é usar tudo de um fio só, assim, mais próximo possível pra ficar tudo bonitinho. Eu vou pular aqui, ó, 4, o certo é pular 4 carreirinhas, tá? Do fiozinho pra cá, vou mostrar aqui. Ó, tá vendo? Meu cabelinho tá aqui, eu vou com 1, 2, 3, faço na 4ª, tá bom? Então, vou tentar fazer aqui, ó, 1, 2, 3, vou fazer aqui, mais ou menos, pra poder deixar mais centralizado possível, tá bom? Mas ele vai dar uma diferença porque a linha que eu tô usando é mais grossa, né? A linha que eu usei pra fazer os detalhes é mais grossa do que a linha que eu usei, a lãzinha que eu usei pra fazer os nossos quadradinhos aqui, tá? Então, eu costuro. E aí, eu vou bordar, tá? Pra fazer o bordado, eu vou pegar uma lãzinha mais fininha, uma linhazinha mais fininha, né? Vou
Vou fazer aqui um nozinho para ficar mais fácil. E vou começar pela parte do meu focinho. Vou vir bem aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo na pontinha, centralizado. E vou fazer um fiozinho aqui em diagonal. Volto no mesmo lugar. E faço um fiozinho em diagonal pro outro lado, ó, na mesma direção, só que pro outro lado, tá? Venho aqui embaixo de novo. E vou descer uma carreira aqui, ó, pra baixo. E fazer assim, retinho. Venho aqui, ó, conto 1, 2, 3, 4 pro lado. E faço a minha boquinha. Conto 1, 2, 3, 4 pro outro lado. E faço a minha outra boquinha. Ele vai ficar assim, ó. Deixo meio soltinho, se quiser dar uma colinha aqui pra não ficar com carinha de triste, tá bom? E aí, eu venho aqui no meu olhinho, ó, bem centralizado, em direção ao meu focinho. E vou contar 1, 2, 3 ou 4, tá? E vou fazer o meu olhinho. A mesma coisa do outro lado aqui, tá bom? E aí, está prontinha a parte da ovelhinha. Vou pegar aqui, ó, e vou unir as duas partes, tá? Pra união não tem segredo, né? O meu vai ficar um pouco estranho aqui, vai, por quê? Porque, né, são de tamanhos diferentes, essa parte aqui, tá? Mas vocês vão fazendo a união aí bonitinha, pode fazer assim, ó. Ou pode ir fazendo assim. E aí, a gente vai fazer essa união como? Eu vou intercalar, tá bom? Então, assim, a um primeiro momento eu vou colocar quantos quadradinhos eu quiser na parte de baixo e na parte de... E daí, na parte de cima, eu vou começar a intercalar. Na parte de cima, na carreirinha de cima, onde eu coloquei rosa, eu vou colocar uma ovelha. E onde eu coloquei ovelha, eu vou colocar um square rosa, né? No meu caso aqui é rosa, de vocês aí, né? Na cor que vocês escolheram, tá? E aí, na terceira carreira, a gente volta igual à primeira carreira aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil de entender, tá? Só vou terminar de costurar aqui. E aí, eu já mostro pra vocês. Porque daí, a costura de todo o resto, ela é igual. Eu vou ensinar vocês a fazer aqui a barrinha, tá bom? Então, ó, neste primeiro eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Ó, olha lá, 5 quadradinhos. Onde eu coloquei ovelha embaixo, onde eu coloquei square embaixo, coloquei ovelha em cima, tá? E assim eu vou intercalando pra ele poder ficar desse jeito. Agora, eu vou pegar aqui, eu vou pegar a cor, pegar uma terceira cor, que ela é mais fininha, não é amigurumi. E aí, eu vou pegar aqui, ó, de qualquer lado, não tem problema onde a gente vai começar. É só pra gente... Eu só vou demonstrar mesmo, não vou chegar a fazer tudo, tá? Vou fazer aqui, ó, duas correntes. E vou fazer meio ponto alto, pegando apenas na alcinha de trás. Vou fazer meio ponto alto por tudo, pegando apenas na alcinha de trás. Vou passar por toda a volta da manta inteirinha. Vou pegando meio ponto alto na alcinha de trás, por toda a volta, tá? Vou fazer por toda a volta, meio ponto alto, pegando
apenas na alça de trás, apenas na alcinha de trás. Eu não vou terminar de fazer aqui, porque é só uma demonstração, tá? Então, eu vou cortar a linha aqui e vou voltar mostrando pra vocês, porque daí vocês vão dar a voltinha em tudo, vai chegar ali na frente, vai fazer um ponto baixíssimo pra fechar na sua segunda corrente, e aí vocês vão voltar fazendo, ó. Né? Vocês vão chegar aqui a hora que vocês terminarem a carreira de vocês. Então, ó, fechou aqui na segunda corrente. Quando vocês chegarem, darem a volta, vai subir duas correntes de novo. E aí, eu vou vir aqui, ó, eu vou vir atrás, ó, tá vendo essa parte aqui? Vamos focar. Olha lá. Essa partezinha aqui. De pertinho não vai focar, ó. Mas essa partezinha aqui, ó. Eu vou fazer meio ponto alto. É lá atrás, tá? Que eu vou pegar as nossas correntes que vão dar o detalhe. Então, ó, eu venho aqui, ao invés de pegar ou na alcinha de trás ou qualquer coisa, eu vou pegar aqui, ó, embaixo, no ponto de baixo, basicamente, ó. É assim, eu queria fazer mais de pertinho, mas não vai focar. Daí vai atrapalhar ainda mais vocês. Tá vendo? Não pego na corrente, eu pego atrás da corrente, ó. Lá atrás. As correntes, elas vão dar o detalhe, tá? E assim eu vou ir fazendo. Por toda a minha volta, cheguei ali no final, arrematei com ponto baixíssimo, faço outra corrente assim. Faço quantas correntes? Não. Faço outra carreira assim. Vou fazer quantas carreiras eu quiser fazer. Eu fiz 4, tá? Fiz 4 carreiras assim, achei que ficou legal. E aí, vocês façam aí o quanto vocês quiserem. Depois que eu terminei de fazer essas carreiras assim, eu fiz uma carreira só de ponto alto normal, pegando normal. E aí, a gente vai ter um babadinho aí diferente do que a gente tá acostumada, tá? Isso eu fiz com a linha, ali na minha manta, eu fiz com a linha pink, tá? E aí, aqui, eu só tô fazendo pra demonstrar mesmo. Depois que eu fiz tudo isso na minha linha pink, tá? Ela vai ficar assim, ó. Tá vendo como fica bonitinho, diferente? Aí, eu venho com ponto alto, faço ponto alto, tá bom? Ou ponto alto duplo, se você quiser. Vou vir com a minha linha branca e vou fazer a primeira parte do meu babadinho final, tá bom? Vou vir aqui, vou enganchar na minha segunda corrente. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e vou pular 4, ó. 1, 2, 3, 4 pontos. No meu quinto ponto, eu venho e faço um ponto baixíssimo, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pulo. 1, 2, 3, 4. No meu quinto, faço um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4. No meu quinto ponto, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Venho, 1, 2, 3, 4 pontos que eu pulo, um ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final da minha carreira, tá bom? Final de toda a manta, né, na verdade, que é uma carreira. Feito aqui, agora eu vou vir pra minha manta, tá? Ó, eu cheguei aqui, né, e fechei com um ponto baixíssimo os meus pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar ponto baixíssimo 1, 2, e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes, e faço um ponto baixíssimo no mesmo ponto, pra ficar assim, ó.
Venho aqui e faço mais 2 pontos baixíssimos nas minhas correntes. Faço ponto baixíssimo na próxima corrente, outro ponto baixíssimo na próxima corrente, faço 1, 2, 3, 4 correntes, um ponto baixíssimo no mesmo aqui, ó, para poder deixar essa partezinha aqui bem bonitinha. Caminho por mais 2 pontos baixíssimos nesse próximo detalhe, nesse mesmo detalhe, mais 2 pontos baixíssimos no próximo detalhe. E assim eu vou fazendo por toda a minha volta, até eu completar tudo. Ai, ponto baixíssimo pra... com a linha fina ainda pra... desfazer, é horrível. Então, vamos lá, ó. Ponto baixíssimo e 1, 2, 3, 4 correntes, ponto baixíssimo no mesmo lugar, ó, para ele poder ficar essa elevaçãozinha aqui bonitinha e finalizar a nossa manta, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.